Olá, caríssimos. No vídeo de hoje, encerraremos o curso de sequência numérica com alguns exercícios que envolvem uma variedade interessante de exercícios. Nesse primeiro exercício, ele pede o seguinte: para n maior ou igual a 1, a expressão an igual a 3n mais 5 é o termo geral de uma progressão aritmética. Para n maior ou igual a 1, considere a sequência cujo termo geral é dado por bn igual a 2 elevado a n. A sequência de termo geral bn é uma progressão aritmética, progressão geométrica, cuja razão é... Bom, então primeiro vamos ver, para identificar essa sequência bn, vamos identificar bem quem é aquela progressão aritmética an. Então, ele apresenta o termo geral dizendo que o an é igual a 3n mais 5. Bom, o que significa isso? Bom, significa que o primeiro termo, quando n for igual a 1, vai ser 3 vezes 1, que é 3, somando 5, que resulta 8. Se o A1 é 8, quanto que vai ser o B1? Então, o B1 que tem aquela definição, qual a definição do Bn? A definição do Bn é que o Bn é 2 elevado a an. Então, quanto que vai ser o B1? Vai ser 2 elevado a 8, que eu nem vou calcular o valor dessa potência para não perder tempo, já que ele pede para identificar a razão da progressão geométrica. Quem que é o A2? Bom, pego o n igual a 2, 3 vezes 2 resulta 6, somando 5 resulta 11. De modo que teremos quem aqui? Teremos que o B2 é 2. B2 é 2 elevado ao A2. Ocorre que o A2 acabamos de calcular valia 11, então você já tem aqui condições, tendo esses dois valores, identificar a progressão geométrica. Mas só para a gente entender bem como que se verifica se é uma PG, porque ele poderia não pedir só a razão da PG, pedir a sequência. Então, para identificar a sequência, precisamos de pelo menos 3 termos. E aqui, se o n for 3, 3 vezes 3 dá 9, mais 5, 14. Então, a gente vê que o A realmente era uma PA. Somava 3, somava 3. E a sequência B? A sequência Bn vai dar o quê? Vai dar uma progressão geométrica. Por quê? Porque eu vou multiplicar o 2 elevado a 8 por 2 elevado ao cubo para dar 2 elevado a 11. Multiplicando por 2 elevado ao cubo, a terceira vai dar 2 elevado a 14. Então, é uma PG. Mas aqui ele já afirmava que era uma PG, então a gente poderia ganhar tempo, nem fazer o A3, simplesmente identificar o quê? Identificar que a razão de uma progressão geométrica é o termo da frente, a progressão geométrica aqui é a progressão dos termos Bn, né? Não do termo An. Então vai ser o sucessor 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a oitava. E assim a razão é 2 elevado ao cubo. E aí, alternativa E. Nesse problema da FUVEST 2015, primeira fase, ele é interessante porque ele apresenta aqui termos gerais de várias sequências e esse termo geral a gente não sabe se é de uma progressão aritmética, geométrica ou se nada disso. Ele pede para julgar verdadeiro ou falso essas proposições, que o AN é progressão geométrica, BN é progressão geométrica, CN progressão aritmética. Mas quem que é o AN? Bom, o AN, essa sequência aqui, é o termo geral dessa sequência A. Então, AN é dado por quem? É dado pela expressão n ao quadrado mais 4 vezes n, somando 4 unidades. Então, para identificar se essa sequência A é uma PA ou é uma PG, como ele está afirmando ali, eu vou pegar os valores de n. N são valores inteiros positivos, é o que afirma o texto.
Então, n igual a 1, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 1 ao quadrado, que é 1, 4 vezes 1, 4, mais 4, isso resultou 9. Então, primeiro termo, o A1 vale 9. Quem vai ser o A2? De maneira análoga, põe o 2 no lugar do n. 2 ao quadrado resultou 4, mais 4 vezes 2, 8, somando 4, essa conta resulta 16. Quem vai ser o A3? O A3, põe o n igual a 3, 3 ao quadrado, 9, mais 4 vezes 3, 12, que eu somo 4 unidades, isso daqui vai resultar 25. Então a gente percebe que essa proposição que afirmava que era uma progressão geométrica é uma afirmação falsa. Por quê? Para ser progressão geométrica, essa constante, que é chamada razão da progressão geométrica, que é o sucessor dividido pelo antecessor, essa constante vai ser diferente desse outro quociente. O da frente é 25 dividido pelo de trás, que é 16. Como esses números são diferentes, isso não é uma progressão geométrica. Então, isso faz com que a alternativa A, B e C sejam falsas. Bom, sejam erradas. Ficamos entre duas. Bom, vamos pegar aqui quem vai ser a sequência BN. Bom, a sequência BN é definida aqui como sendo 2 elevado a n ao quadrado. Então, quem vai ser o B1? No lugar do n eu coloco o número 1, 1 ao quadrado é 1, aqui vai dar 2 à primeira, ok? Bom, quando n for igual a 2, n igual a 2 vai ficar 2 elevado a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, ficou 2 elevado a 4. Ainda não dá para avaliar se isso é uma progressão geométrica. Precisamos de pelo menos 3 termos aqui para ter a garantia de que é uma PG. Vou pegar aqui o n igual a 3, 3 ao quadrado resulta 9, então aqui eu vou ter 2 elevado a nona. Então isso eu não vou poder chamar de progressão geométrica, porque a razão do termo da frente dividido pelo de trás vai ser 2 elevado a quanto? 2 elevado a 4 menos 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. Qual vai ser essa constante? Bom, se fosse uma progressão geométrica, vai ser o da frente dividido pelo de trás. Conserva a base 2, subtrai os expoentes. Bom, não é igual a essa constante, então isso não é PG. Então, essas 4 alternativas são falsas. Ficou sobrando uma. Numa prova de múltipla escolha, como aqui na FUVEST, você já colocaria a alternativa E e acabaria o exercício. No entanto, aqui nós vamos continuar o nosso estudo, porque queremos avaliar essa sequência aqui, que é definida de uma maneira não tão usual, que é o quê? Que é pegar o termo de uma outra sequência, o AN mais 1, e subtrair do AN. O que significa isso? Vai ser fácil entender se a gente pegar um valor particular do N. Pega o N igual a 1, aqui vai ser 1 mais 1, 2. Vai ser o A2. Quanto vale o A2? O A2 vale 16, menos o A1. Quanto vale o A1? Vale 9. Quando a gente faz essa conta, resulta que 16 menos 9 resultou 7. Ok? Bom, quem vai ser o C2? Põe o N igual a 2, vai ser 2 mais 1, 3. Quem é o A3? O A3, calculamos ali, 25, que nós vamos subtrair pelo A2, que é 16. Quando a gente faz essa subtração, resulta o número 9. Ainda não dá para verificar que isso é uma PA ou é uma PG ou nada disso. Vamos pegar o C3. Só que o C3 eu preciso do A4, que o N é igual a 3, e eu não tenho o A4. Bom, eu vou ali no termo geral da sequência A, que é N ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, que é 16, somando 4. Quando a gente faz essa conta, resulta 36. Então, o A3 vai ser o A4, o C3 é o A4, que é 36, menos o antecessor. E aí a gente resulta aqui o número 11.
E aí a gente identificou o quê? Que aqui eu somo uma constante que é igual a 2, aqui eu somo uma constante que é igual a 2, portanto a sequência CN é sim uma progressão aritmética. Afirmação 3 é verdadeira. Para encerrar aqui, vamos fazer o dN. Quem que é o dN? Pela definição vai ser o Bn mais 1 dividido pelo Bn. Portanto, o D1 vai ser quem? Vai ser o B2 dividido pelo B1. Quem que é o B2? 2 elevado à quarta, dividido pelo B1, que é 2 elevado à primeira. Quando a gente faz a divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. O D2 vai ser quem? O B3 dividido pelo B2. Quem que é o B3? 2 elevado à nona dividido por 2 elevado à quarta. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 elevado à quinta. Não dá para saber se isso é uma PG, como ele está afirmando. Se fosse, eu estaria multiplicando aqui por 2 ao quadrado, mas eu tenho que verificar através do D3, que vai ser quem? De acordo com a lei de formação da sequência D, vai ser o B3 mais 1, o B4, dividido pelo antecessor B3. E aí eu tenho, quem é o B4? O B4 a gente não tinha calculado ainda, mas pela lei de formação é 2 elevado a 4 ao quadrado, 2 elevado a 16. E 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a nona dá 2 elevado a sétima. Se confirmou que era uma progressão geométrica de razão 2 elevado ao quadrado. Alternativa E. Ok? Nesse problema da Unicamp, da segunda fase, 2016, ele diz o seguinte: considere o triângulo exibido na figura, com os lados A, B e C, e os ângulos internos alfa, beta e gama. Ele fala, suponha que a sequência dos ângulos alfa, beta e gama é uma progressão aritmética, e ele pede para identificar qual é o ângulo B. E aí a progressão aritmética, ela tem uma notação prática, que você pega um termo qualquer e soma uma constante. Essa é a definição da progressão aritmética. Você sempre vai somar uma constante. E quando for uma progressão aritmética de 3 termos, a gente pode usar essa notação aqui. De forma que ele pede para determinar, ele fala que essa sequência é uma progressão aritmética, então nós vamos ter aqui o B menos a razão, aqui o ângulo beta e aqui o ângulo beta mais R. O que a gente sabe da geometria? Bom, da geometria plana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180 graus. Então eu pego beta menos R mais beta mais R, e isso vai resultar 180 graus. Por que essa notação é chamada de notação prática? Porque quando você pega essa soma, olha aqui, desaparece nessa equação que tinha duas incógnitas, na verdade a razão desaparece. Não é necessário usar essa notação, mas essa notação ela ajuda bastante. E aí você vai ter que o beta é igual a 60 graus, e é o que o problema pergunta. Não esqueça de indicar a resposta numa prova dissertativa. Ok? Bom, no próximo exercício, ele está dizendo, no item B, ele fala, suponha que a sequência ABC forma uma progressão geométrica de razão raiz quadrada de 2. E ele pede qual o valor da tangente do ângulo alfa. Ora, se isso daqui é uma progressão geométrica de razão 2, o que a gente vai ter? Que um primeiro termo, por exemplo, ele vale A. Quem é o sucessor dele? Raiz quadrada de 2 vezes A. O sucessor dele multiplica por raiz quadrada de 2. Vai dar 2 vezes A.
Então, é a afirmação do problema. Ele falou que é PG, usamos o conceito de PG. Na progressão geométrica, você sempre multiplica uma constante. E essa constante ele deu raiz quadrada de 2. E aí, ele pede para calcular qual é o valor da tangente do ângulo beta. Bom, então nós vamos poder aqui utilizar a lei dos cossenos, porque ele está pedindo o valor desse ângulo beta aqui, e o lado oposto, que é o B, vale raiz quadrada de 2 multiplicado por A, esse lado vale A e esse vale 2A. A lei dos cossenos diz o quê? A lei dos cossenos diz que um dos lados elevado ao quadrado vai ser igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Se o triângulo fosse retângulo, aquele ângulo 90 graus seria o teorema de Pitágoras, mas aqui eu não sei se ele é retângulo, vai ter o fator de correção, que é 2 vezes o produto desses dois lados multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados. O cosseno do ângulo oposto àquele lado, estamos chamando ali de x. Então eu vou colocar no lugar do x o lado raiz quadrada de 2 vezes o a. No lugar do y, qualquer um dos dois lados, por exemplo, o 2a, tudo isso elevado ao quadrado. O z, o lado que ali vale a elevado ao quadrado, menos 2 vezes o y, que é 2a, multiplicado pelo z, que vale a, e multiplicado por cosseno de beta. Desenvolvendo essa equação, vamos ter aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai dar 2 vezes a ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, e aí você desenvolve essa equação. Na hora que você 4 ao quadrado mais a ao quadrado, 5 ao quadrado, no outro membro vai fazer a operação de subtração, que vai dar menos 3 ao quadrado. Isolando o cosseno de beta, vamos ter o quociente 3/4. Como o problema pede o valor da tangente de beta, a gente pode lançar a mão aqui de um triângulo retângulo que tem o ângulo beta. Cosseno é 3/4, cateto adjacente 3, hipotenusa 4. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém esse cateto, que vai valer raiz quadrada de 7. E aplicando a definição de tangente, teremos aqui tangente de beta igual a raiz quadrada de 7 sobre 3. Poderíamos ter aplicado a relação fundamental aqui, mas ficaria um pouco mais extenso. O problema da Unicamp é um problema bem interessante, porque ele é abrangente, envolve a parte de geometria plana, de ângulos, lei dos cossenos e o conceito de sequências numéricas. Obrigado.